123 Milhas pede recuperação judicial. Peraí, como assim, André? Eles acabaram de suspender a cobrança, estão pedindo a suspensão da cobrança por 180 dias e anunciaram um prejuízo de 2,308 bilhões nesse pedido hoje no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, qual é a diferença de uma grande empresa quando tem um problema sério, muito sério financeiro, que pede recuperação judicial, e você, que é um pequeno empresário, que tem um pequeno negócio, quando tem um problema, quebra, entra no cheque especial do banco, usa cartão de crédito, se endivida todo, pega dinheiro com a cunhada, com o cunhado, com o tio, com o sobrinho, quebra e quebra a família toda. Cara, qual é a diferença? Por que uma empresa de grande porte, como foi Americanas, agora 123 Milhas e tantas outras empresas, quando tem um grande problema financeiro, os sócios são intocáveis, o patrimônio dos sócios são intocáveis. E você, quando é um pequeno empresário, quando tem qualquer problema, a tua quebra é faraônica. Você não quebra seu negócio. Você quebra o negócio, quebra você, quebra a tua tia, tua mãe, teu casamento, acaba com a família. Qual é essa diferença? E que instituto jurídico é esse, chamado aí de recuperação judicial, que é o meio legal de você parar com todas as execuções, suspender todos os processos de cobrança diante de você? Eu sou André Belfort, eu sou advogado tributarista, sou contador e eu falo aqui para pequenos empresários sobre estratégias de gestão financeira. Como que legalmente você se protege, como legalmente você paga menos impostos e como dominar a gestão financeira de forma simples, numa linguagem que você vai entender. Legal? E hoje eu quero analisar com você isso que está acontecendo, que está quentíssimo aí. 123 Milhas pede recuperação judicial. Mas André, o que é recuperação judicial? Por que ele consegue fazer com que todo mundo que ele está devendo pare de cobrá-lo? Como é que isso é possível? Você pega uma água para mim? Como é que isso é possível? Tá? Bom, o que acontece, pessoal? A lei, ela traz algumas proteções para o empresário. Ela traz algumas proteções para os sócios, algumas proteções para os negócios. Esse instituto, que é aí o que a gente chama, né, de recuperação judicial, ele é um processo, tá? Ele é um processo judicial, totalmente legal, embasado em lei, que ajuda você, empresário, a preservar a sua estrutura. Ele objetiva suspender as cobranças, porque imagina, olha só o que acontece. Ó, a 123 Milhas teve ali uma deficiência no seu plano de negócio. Eles bolaram um negócio, bolaram ali uma ideia e começaram a ter uma série de problemas. Segundo algumas pesquisas, dizem que eles agora não estão conseguindo, né, comprar as passagens que as pessoas compraram lá atrás. A coisa embolou, o negócio não deu certo. Você, às vezes, aí no teu açougue, comprou carne errada, ou não vendeu, comprou mais estoque do que precisava. Você, no marketing digital, fez um lançamento que gastou 1 milhão de tráfego, a coisa não aconteceu. Ou seja, alguma coisa deu errado. A recuperação judicial, ela tem alguns objetivos. Um desses objetivos, por exemplo, é que você possa preservar os empregos, possa dar um período para a empresa se readaptar, se reorganizar. Com o tempo, se percebeu que você ir direto para a falência, né, a pessoa abrir falência, responsabilizar os sócios pelas dívidas e tal, era um instituto muito danoso, porque muitas vezes aquele sócio já não tinha nada no nome, e aí os seus credores e a sociedade como um todo era muito prejudicada. Daí agora temos o que chamamos de recuperação judicial. E o principal efeito disso é dar para a empresa um prazo para que ela possa se reestruturar, renegociar as dívidas e poder manter o emprego da galera, manter o emprego dos seus funcionários, que é a função social de uma empresa no nosso país. Bom, mas deixa eu te explicar os detalhes de como isso acontece e, principalmente, como você que é empresário pode utilizar-se desse instituto para proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, isso tudo de forma legal, ok? Há pouco tempo, Americanas, né, veio aí com um gap, com um déficit absurdo no seu balanço, apresentando bilhões e bilhões também em prejuízo, e eu não vi nenhum sócio, nenhuma matéria dizendo um sócio vendeu tudo para pagar as contas, um sócio vendeu o carro, vendeu os seus iates, vendeu as suas ilhas para cobrir o prejuízo de terceiros. Isso não aconteceu. Por quê? Uma empresa, a primeira coisa que você tem que entender, pessoal, um CNPJ, ele pode quebrar. O banco, quando empresta dinheiro para uma empresa, ele sabe que ele pode não receber. Por isso que ele cobra juros. Por isso que é legítimo o banco ser milionário. Por isso que é legítimo o lucro de 8 bilhões do Itaú todo ano. Ah, o Itaú, a família recebeu bilhões. É legítimo esse lucro. Por quê? Porque pode dar errado. Um CNPJ pode quebrar. Você abriu uma loja,
Você abrir um negócio, você abrir um escritório de contabilidade, você, sei lá, abrir um escritório aí de advocacia, você vai fazer um lançamento online, você abrir um e-commerce, ótimo. Você tem 50% de chance disso dar certo e disso dar errado. A gestão financeira, ela vai te ajudar muito a preservar isso, a fazer com que isso dê certo, mas mais do que isso, esse instituto que a gente vai conversar hoje, que é a recuperação judicial, ele prevê um futuro daquilo que pode não dar certo. Vem cá, quando der errado um negócio, eu tenho que perder tudo? Não. E a gente vai conversar agora e entender como é possível isso não acontecer. Tá legal? Bom, deixa seu like aqui, seu comentário de temas que você gostaria que eu falasse sobre isso, que agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Esse tende a ser um vídeo um pouco mais demorado, um vídeo de mais tempo, que eu quero olhar para esse instituto com você e várias coisas que eu preparei aqui para dividir com você hoje. Legal? Então aperta os cintos aí e vamos embora. Bom, como eu falei, é um mecanismo que te permite renegociar, né? Porque, olha só, quando você não tinha esse instituto, cara, o cara chegou numa insolvência, chegou ele tem ali um passivo, que são dívidas frente a terceiros, muito maior do que seu ativo, que são os seus bens e direitos, né? Ou seja, você tem que receber. Vamos, por exemplo, numa empresa pequena. A empresa fatura tipo 100 mil por mês, tá? E ela tem de lucro ali 20, 30 mil. Chega um dado momento que esse cara está devendo R$ 1 milhão. Fica impagável aquela dívida por conta dos juros, por conta da insolvência junto a fornecedores que não permite mais ele pegar ali a mercadoria, então ele começa a ficar com estoque vazio. E esse cara fala, caramba, peraí, eu estou insolvente, eu vou quebrar. Ele pode quebrar, dizer, olha para o mercado, fali, está aqui a empresa, está aqui o que restou, está aqui o capital social que eu integralizei, que é 30, 40 mil, então o mercado vai ter que se dividir naquele valor ali, porque não houve fraude, o cara simplesmente quebrou. A recuperação judicial, você precisa, ela trouxe uma nova possibilidade. Que possibilidade é essa, André? De agora, para. Antes de eu abrir falência, antes de eu quebrar, deixa eu criar um novo plano, deixa eu criar um novo projeto para essa empresa, para eu tentar salvar essa empresa, para eu poder preservar os fornecedores, preservar a dívida com terceiros, preservar a minha equipe, os funcionários, e também, deixa eu trazer um novo administrador, trazer aqui o auxílio do juízo para que eu possa, então, fazer um projeto de recuperação dessa empresa, tá? Bom, e quais são os motivos, André, para que você possa buscar uma recuperação judicial? O primeiro deles é a dificuldade financeira, tá? Sustentadas, quando a empresa enfrenta desafios. Exatamente isso que eu acabei de colocar. A empresa ficou insolvente, houve ali um déficit por uma falta de vendas, por uma desorganização financeira, uma previsão errada de futuro. Às vezes uma compra errada que você faz, né? Você vai lá, compra 1 milhão de estoque. Eu vivenciei uma coisa assim em 2016, eu administrava uma empresa e nós botamos lá R$500 mil de mercadoria. As vendas em dezembro não aconteceram. Quando chegou janeiro, a gente teve que fazer um plano de recuperação, não precisou ser judicial, mas fizemos um plano ali junto a credores, de devolver mercadoria, de fazer uma série de coisas. Por quê? Ali tivemos uma dificuldade financeira muito grande, porque a nossa previsão de vendas não aconteceu. Eu tinha uma série ali, eu auxiliava aquela empresa que tinha uma série de passivos financeiros, passivos fiscais futuros, que aquela ausência de fluxo de caixa iria quebrar a empresa. Então a gente conseguiu ali renegociar com os fornecedores que tiveram as suas mercadorias de volta. Então isso diminuiu em mais de 60% as dívidas a serem pagas e trouxe um respiro para aquela empresa que pode continuar a sua atividade. Outra coisa é a dificuldade de honrar compromissos, tá? Ela está ali lutando, ela está pagando empréstimo, aí ela não consegue pagar tudo, né? A empresa paga só uma parte, aí no outro mês você tem aquela prestação em mais juros. A empresa está pegando empréstimo em cima de empréstimo. Ela começa a ter dificuldade de honrar com os compromissos. Essas sazonalidades e flutuações, que é exatamente o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Cara, quantas empresas não tiveram suas portas fechadas na pandemia? E eu vi muito empresário, sem nenhuma orientação, simplesmente começar a vender tudo. Não se vende bem, pessoal, para pagar dívida. Essa é uma forma de você dilapidar o seu patrimônio, destruir o seu patrimônio. Então, a forma de você lidar de uma forma profissional e de uma estratégia financeira para você lidar com as suas dívidas é uma renegociação, é uma reestruturação, uma recuperação judicial, muitas vezes. Porque se você vende, muitas vezes você percebe que o problema que aconteceu na empresa foi aquela quebra de capacidade de gerar caixa. Como assim, André? O caixa que você está gerando não é suficiente para honrar as dívidas. Então, se você gerou uma dívida por conta disso, e você vai lá, pega um empréstimo, essas dívidas vão continuar acontecendo. Você vai ficar sem os bens
e vai continuar com a dívida. Por isso que o plano de recuperação judicial, ele estanca a cobrança, dá um período para reorganização e aí sim passamos a pensar esse negócio de uma outra forma. Porque senão você vê, eu vejo muita gente, pessoal, perdendo tudo porque não entende esse jogo. Você entra na vida empresarial sem estar preparado, sem uma devida orientação, e aí quando chega para mim muitas vezes pedindo a minha ajuda, já vendeu casa, já vendeu carro, muitas vezes financia a empresa colocando um único bem como garantia. E aí eu vejo os pequenos empresários morrendo na praia o tempo todo, e aí tu vê os grandes empresários como 123 milhas, Americanas, etc, etc, voando, o cara tá lá, deu uma porrada no mercado de bilhões e os sócios continuam vivos, continuam nos seus negócios e seus bens ficam intocáveis. É claro, em caso de fraude, a recuperação judicial ela não vai ser suficiente, não vai ser possível proteger os seus bens. Por quê? A lei ela sempre vai proteger o agente de boa fé. Por exemplo, na pandemia, o cara estava lá, trabalhava direitinho, honrava todas as suas contas, do nada vem um decreto e diz, ó, fecha, e aquele cara que precisa de um fluxo de caixa para pagar suas contas, aquele empresário, aquela empresária, agora está de portas fechadas. Não tem mais dinheiro para nada, não tem como pagar suas contas, agora ela não tem como. Ela não consegue pagar mais funcionário, ela não consegue mais pagar o fornecedor, não consegue mais pagar o aluguel porque a porta dela foi fechada. Se a pessoa não tiver orientação, ela vai sair vendendo casa, vendendo carro, vendendo tudo para pagar essas contas. Não. Empresa é diferente. Você não lida com a empresa, ou não deveria lidar com a empresa, como você lida com a sua vida pessoal. Por isso que na sua vida pessoal, você muitas vezes é administrado pelo seu CPF. Já na empresa, você deve ser administrado por um CNPJ. E você deve sim aprender essas técnicas e profissionalizar a gestão financeira dentro da sua empresa, porque senão você fica em risco muito grande. Bom, então, muitas vezes, a manutenção de emprego é uma das grandes justificativas, né, que as empresas utilizam. Você vai precisar justificar esse pedido de recuperação. E a manutenção de emprego, essa função social da empresa no mercado, é o principal motivo que as empresas entram lá. Por exemplo, imagina a Americana, se a Americana simplesmente fecha, milhares e milhares de pessoas ficam desempregadas. Então, é uma preservação de emprego, né, que há uma função social do Estado que é suprido, que é contemplado pelas empresas na sua função de dar emprego no Brasil. Outra coisa é, muitas vezes, a marca. A empresa está com uma dívida absurda, ela está com uma dívida muito grande, mas ela tem uma marca muito poderosa. 123 milhas, Americanas, isso vale muito dinheiro. Então, não simplesmente acabar com aquela empresa ali, você não acaba com aquela empresa, mas ela é uma forma, essa é uma estratégia, uma forma de você manter a marca, tá? Manter a estrutura daquela marca ali e não deixar isso se perder. Minha diretora de áudio e vídeo, só observa para mim se está gravando, né? Que senão a gente faz todo um conteúdo e aí a câmera às vezes desliga. Bom, o benefício junto a credores, né? É claro que quando uma pessoa que simplesmente quebra, o que acontece? Se não tiver fraude, você vai ter muita dificuldade de chegar no patrimônio do sócio. Então a recuperação judicial muitas vezes é uma forma de você garantir aos credores que eles vão receber. Então, como é que são as etapas, André, desse processo? A primeira etapa é você reconhecer esse entendimento. Quando você reconhece que você chegou em uma dessas situações, ou muitas vezes em todas as situações que você tem aqui acima, cara, como a lei é um problema, não tem jeito, isso está acontecendo, você vai lá e vai ter que precisar de uma equipe legal, muitas vezes um advogado, e você vai entrar com um pedido de recuperação judicial. Essa é a primeira fase. Bom, você cria uma petição, é uma estrutura jurídica. Aqui eu não vou, tá, pessoal, entrar em questões jurídicas, ficar falando difícil, não vou fazer isso. Eu estou falando aqui para empresário, quero que você entenda como esse jogo funciona e saiba o que fazer, como recorrer, tá? De uma maneira profunda, mas ao mesmo tempo muito simples. Aqui não vou citar lei, eu só vou te dizer como é que funciona o jogo. Você precisa, até porque você que é empresário não tem que entender de lei. Quem tem que entender de lei é o advogado. O que você precisa entender é como funciona esse jogo. Cara, já que eu estou numa situação dessa, o que eu faço? O que é que eu vou fazer? Você vai fazer um pedido de recuperação judicial. Como é que é feito isso? O advogado ou tua equipe legal, ela vai montar uma petição explicando tudo o que aconteceu nessa empresa para que você possa fazer esse pedido judicial. Quando você faz esse pedido passa por um período de análise. Um juiz, o tribunal, ele vai analisar para entender se ele vai admitir ou não esse pedido de recuperação judicial. Então, é muito importante que toda a tua administração, principalmente as questões financeiras e contábeis, que são possíveis ser demonstradas através do balanço, através da DRE,
através ali de um código de conduta, de um fluxo. Você começa a ver o fluxo de pagamento, a empresa vinha ali, ó, pagando tudo certinho, vinha muito bem, e de fato aconteceu alguma coisa, a petição vai explicar isso, que ela, cara, interrompeu, ou pequenas coisas ao longo de um período que foi ali detonando o seu negócio, dificultando você. E aí, beleza. Cara, não teve jeito. O juiz, quando olha aquela petição, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, realmente, cara, não tem jeito, esse cara aqui não tem como fazer. E o que você vai pedir ali? Por que você quer fazer isso? Você quer suspender todas as cobranças, porque você começa a atrasar o fornecedor, o que o fornecedor faz? Começa a protestar os títulos. Você começa a atrasar ali o teu aluguel, o que o senhorio faz? Começa a pedir ali já uma execução de contrato para tirar você daquele local e cobrar os aluguéis atrasados. Você começa a ter processos trabalhistas e tal. O que acontece? Você começa a ter uma execução fiscal, o fisco quer tirar você do Simples Nacional, o fisco começa a executar, vai para a dívida ativa e tal. Esse processo, o deferimento desse pedido, o pedido que a gente vai fazer é suspender temporariamente todas essas cobranças. Para eu pegar aquela empresa que agora está sendo bombardeada de tudo quanto é lugar, opa, calma, calma, dá ela um tempo, normalmente 180 dias, para que você possa se reorganizar. E aí, por isso que a Justiça ela vai precisar elaborar um administrador para isso. Não é você ali sozinho. Você precisa apresentar um plano de recuperação. Por quê? Quando você apresenta isso para o juiz, o que ele vai olhar? Peraí, mas tá, você precisa de um tempo para quê? Aí você apresenta um plano e você mostra, olha, excelência, aconteceu isso, tá? E agora, eu tenho um plano para recuperar a empresa. Só que se eu continuar recebendo porrada aqui, porradas trabalhistas aqui, tendo que toda hora ter na minha conta penhorada, porque, pessoal, quando você está devendo, o que eles fazem? O que você tem medo? Começa a protestar título, aí você tem que pagar cartório, pagar um monte de coisa. O banco, você começa a não ter dinheiro em banco, porque o banco começa a tirar o dinheiro da tua conta por causa dos empréstimos. O banco, ele começa, as pessoas vão entrar na justiça contra você e começa a fazer penhora online. O dinheiro está na tua conta, pum, penhora online, penhora online. Você não consegue, você fica sem conseguir executar nada. Você cria um projeto de recuperação, daqui a pouco vem, toma uma porrada. Então, você não consegue. Então, a lei elegeu esse processo para ter o poder, para ter o condão de suspender todos os atos processuais de cobrança. E aí, percebe que se eu não posso suspender e cobrar a empresa, eu também começo a proteger o sócio. O próprio sócio, ele tem um período dentro desse plano para se reorganizar financeiramente e muitas vezes deixar de expor o patrimônio de maneira direta. Então percebe, o que eu quero propor a você aqui é que você compreenda que você pode sim pegar um bem teu e vender, se essa for a tua estratégia, se isso te faz mais feliz, tá bom. Só que peraí, existe uma medida legal chamada de recuperação judicial que permite você preservar o seu patrimônio e reestruturar o seu negócio, fazendo com que o risco do negócio fique no negócio. Eu entendo que o isolamento ele vai proteger o agente de boa-fé, mas ele também vai proteger o patrimônio daquela família que tenta empreender, aquela família que, assim como eu, é louco de ter negócios no Brasil. E esse conteúdo para mim aqui é que eu entendo que possa salvar vidas, salvar famílias, porque muitas vezes quando eu sou chamado para intervir, a pessoa já perdeu tudo, já está sem bem, já sabe, e aí pensam que vamos fazer agora uma blindagem patrimonial. Como? Depois que você já dilapidou todo o patrimônio? E pessoal, isso é muito sério esse tema, porque eu não sei se vocês sabem, mais de 60% dos divórcios acontecem por questões financeiras, por dificuldade financeira. Normalmente, quando quebra uma empresa, o cara não estava organizado, não tinha uma organização societária, a empresa estava no nome da mãe, da mulher, da sogra, então a vida do cara vira um inferno, porque ele não se preparou. E também não consegue agora lidar com uma questão de recuperação. Legal? Vamos continuar. Então, esse plano, pessoal, de recuperação, você vai precisar de uma assessoria financeira para que você possa apresentar como é que eu vou te dizer? Você precisa produzir essa estratégia para superar a crise. Então, não é só dizer, estou com um problema, suspende minhas dívidas aí. Você não vai ter isso homologado. Você precisa, de fato, ter um plano de recuperação, porque você vai também apresentar isso junto aos credores, você vai criar uma espécie de condomínio. Todos os seus credores se reúnem, você, o presidente ali que é o juiz, e vocês vão precisar reunir isso. Porque esse plano de recuperação, ele vai precisar da aprovação dessas pessoas que estão ali. Só para você ter noção, a Casa e Vídeo apresentou um plano de recuperação há um tempo atrás e eu estava por um dos credores, né? O meu cliente ele tinha uma dívida com a Casa e Vídeo tinha com um dos meus clientes uma dívida de mais de 4 milhões de reais. E aí eles ofereceram para o meu cliente o valor de 800 mil para pagar uma dívida de 400 milhões.
Cara, absurdo, absurdo isso. E logo esse cliente deixou de ser meu cliente algum tempo depois. Eu sei que ele não aceitou e ele seguiu a vida. Agora, anos depois, algumas pessoas aceitaram e receberam 800 mil, mas nessa proporção, uma coisa absurda. Ele não aceitou. E até hoje ele não recebeu nenhum centavo dessa dívida. E não consegue executar a Casa e Vídeo por N motivos, né, por N proteções. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu só queria que você percebesse a discrepância que há entre eu ver ali o pequeno empresário perdendo tudo. O cara está com o carro no nome, está com muitas vezes o apartamento da filha. O cara tem uma história, gente. Um cliente, na verdade não era meu cliente, né, mas eu tive que ficar a par dessa situação porque eu fui chamado para intervir. Mas ele tinha um apartamento onde a filha que fazia medicina morava, no nome dele. Ele tinha aplicações de valores da família no nome dele. Por uma execução judicial, ele perdeu tudo. A filha teve que sair do apartamento, ficar morando no apartamento de colega, sabe? Teve que parar de fazer a faculdade, a vida dele virou um inferno. Então ele não tinha só um problema agora na empresa. Ele tinha um problema com a relação com a filha, na relação do casamento que acabou, não aguentou essa pressão, acabou o casamento. Teve um problema agora na educação dos filhos e passou a desenvolver uma diabetes emocional. A vida do cara virou um inferno. E o que eu quero te dizer é que você não precisa passar por tudo isso. Você não precisa, sabe? Se você entender como funciona o jogo, se você entender a importância de profissionalizar a tua estrutura financeira, você vai ter a paz necessária para poder empreender e não colocar tudo que você tem em jogo por conta do negócio, tá? Então vamos lá. Então você vai apresentar esse plano. Sendo aprovado esse plano de recuperação, você tem ali a maioria dos votos. Agora o juiz homologa isso e aí ele dá validade. Agora ninguém mais vai poder executar você. A validade é isso. Se o juiz validar o teu plano de recuperação, ficam suspensos todo e qualquer processo contra você. Tá? Então é isso. Você ganha esse respiro, você ganha essa possibilidade de botar um plano de recuperação em ação. De novo, só repetindo mesmo. Você às vezes está ali, sabe como sair daquela situação, você é empresário, você é safo, você consegue fazer aquilo, faz um plano, faz um projeto, mas é inexequível, você não consegue executar, você não consegue colocar aquele plano em ação. Por quê? Toda hora vem um protesto, toda hora vem um problema. Tá fazendo sentido para você isso? Se está fazendo sentido para você, dá aí um like, compartilha esse vídeo com alguém e deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Mas eu vou seguir, como eu falei, esse vídeo é um vídeo longo, porque eu preciso me aprofundar e trazer tudo aqui para você, que você precisa entender sobre esse tema que pode salvar vidas. Esse tema pode salvar o patrimônio das pessoas e é algo muito sério, tá? E acaba sendo restrito só às grandes empresas. Por isso que eu estou gravando esse conteúdo desse jeito. Eu quero poder levar para você, que é pequeno empresário, que sofre tanto nesse país, que é responsável por mais de 90% dos empregos gerados aqui, as possibilidades que as grandes empresas utilizam e que não tem nada de errado nisso. É como funciona o jogo, pessoal. Você, ao invés de ficar lutando contra o sistema, você precisa entender como funciona o sistema e colocar ele a teu favor. Para de querer fazer a cachoeira girar ao contrário e aprende a nadar com a maré, ok? Bom, o administrador judicial é aquele cara, você vai eleger esse administrador judicial, que ele vai acompanhar isso e vai ser o responsável de estar comunicando ao juiz o que está acontecendo. É uma espécie de síndico aí desse processo. Vamos lá, pessoal. Eu destaquei uma coisa aqui que eu achei legal de vocês entenderem, que é o papel das pessoas ali que vão... André, qual é o meu papel? O que eu devo cobrar? O que eu posso falar para os credores? Qual é o papel do administrador judicial? E o juiz? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Você que é empresário vai precisar agora colaborar com esse administrador judicial. Por quê? Ele vai junto com você implementar isso, tá? Então você vai ser um colaborador dele e agora você vai ter um sócio. Esse cara aí vai ser teu sócio. Você precisa validar com ele as ações e ele vai ser meio que um fiscal daquilo que você planejou, daquilo que você se comprometeu a fazer, de fazer. E se ele vê qualquer irregularidade, é papel dele comunicar isso ao juízo, beleza? Os credores, eles participam dessa análise da votação para recuperação, tá? E aí eles vão começar também a fazer algumas propostas. Você entra num processo de negociação com os credores. Por isso que o papel dos credores é importantíssimo. Uma boa relação com os credores. Aí a grande sacada de uma recuperação judicial é você manter uma boa relação com os credores. Deixa eles saberem o que está acontecendo. Conversa com eles. Explica que a tua busca de uma recuperação judicial, ela não é uma vontade de lesar, de não pagar, mas sim de ter um plano, um projeto para mudar a história da empresa. Por mais que a gente não consiga, né, a unanimidade, mas se você tiver a maioria dos votos, você vai ter uma assertividade bacana. Muitas vezes o que o empresário faz? Para de atender os credores, sei lá, o teu fornecedor, tu para de atender ele, bloqueia o telefone, some da empresa, as pessoas não te acham mais, e aí quando você vai tentar uma recuperação, os credores
vão começar a explicar para o juiz que aquilo não é interessante, que tem logo que intervir os seus bens, tem logo que bloquear os seus bens, começam a entrar com medidas cautelares, começam a entrar com medidas de pedido de falência mesmo para executar você e os seus bens, porque eles não acreditam no seu plano de recuperação. Por isso, um bom relacionamento com os credores vai ser fundamental. Essa profissionalização, esse modo formal de lidar com os credores. Porque às vezes o credor é um amigo de muito tempo, o teu contador é um amigo, e aí é que tá. Amigos, negócios à parte, isso tem que prevalecer. Por quê? Essa comunicação formal, essa forma estruturada de você lidar com os fornecedores, manter esse canal de comunicação ativo, o e-mail esclarecendo isso, explicando para eles com muita clareza, sem juridiquês, qual é o teu plano, por que você acha que você vai conseguir recuperar a empresa. E assim, você não só recupera a empresa, mas a tua dignidade e preserva o seu patrimônio. Legal? Bom, o papel do juiz é bem simples, né? Ele avalia ali a recuperação, nomeia o administrador e homologa esse plano de recuperação. E ele vai ser também esse fiscal, né? O juiz, ele vai junto desse administrador fiscalizar esse projeto, porque o juiz representa o Estado. E o Estado ele tem uma responsabilidade com os fornecedores, com os funcionários. É o papel do Estado garantir a execução daquilo que vira lei, né? Quando o juiz homologa uma sentença, aquilo vira uma lei entre as partes que foram ali envolvidas. Tá legal? Bom, então as etapas são essas, né? O pedido de recuperação. E quais são as etapas? Eu já falei isso, né, pessoal? Pedido de recuperação, análise do pedido, a nomeação. Bom, a apresentação do plano dos credores, que nós colocamos também. Deixa eu ver uma outra coisa que é importante. A estrutura, né? É legal falar disso. No plano, quando você apresenta esse plano, né, de recuperação, você vai ter que trabalhar alguns pontos com muita clareza, tá? O primeiro deles é o diagnóstico financeiro. Você precisa de uma análise completa de todos os passivos que a empresa tem. Ou seja, quais são as dívidas. E aí o juízo, muitas vezes, ele pede para que você crie uma hierarquia, tá, de credores. Não só pelo tempo, mas muitas vezes pelo grau de necessidade. Quer ver uma coisa? Há uma tendência do juiz priorizar o pagamento de salários. Priorizar a folha de pagamento, se há atraso nisso. Por quê? O salário ele tem uma conotação de sobrevivência, né? Alimentícia, ou seja, o cara não trabalha para investir. A maioria dos funcionários trabalham para sobreviver, para comer, para pagar ali as contas básicas. Quando a empresa deixa de honrar isso, ela leva aquele funcionário, aquele colaborador para um momento muito delicado daquela situação, né? Então, normalmente, você tem isso. Em seguida, vem ali muitas vezes os impostos e muitas vezes os credores. Então, esse plano de recuperação ele tem que demonstrar ali de maneira muito detalhada as dívidas. Outra coisa é o fluxo de caixa, ou seja, a capacidade que a empresa tem de produzir dinheiro. Quanto é que entra todo mês? Quais são os planos de ação que você vai fazer para aumentar isso? E aí você vai precisar não só dizer, mas trazer os indicadores relevantes para isso, como uma DRE, como muitas vezes o balancete, né, que ele vai demonstrar ali o teu fluxo de caixa, aquilo que aconteceu nos anos pretéritos e que você agora consegue pensar o futuro a partir disso, mas também a partir das intervenções que você vai fazer para que você possa recuperar. A estratégia, né? O que você vai mudar na tua operação? O diagnóstico do que aconteceu, que às vezes foram eventos externos, como a pandemia, mas muitas vezes foi um evento interno. Americanas, por exemplo, ninguém conseguiu explicar agora o que aconteceu. Segundo eles, foi um gap ali no balanço, uma falta de entendimento, tá? Alguém que lesou. Tem que dar claro o que aconteceu na operação e como é que você vai mudar isso dentro da operação. Essa é a definição de... Tá. E aí, quando você cria esse plano, você tem que dizer como é que você vai pagar. Ó, cara, eu estou devendo um X e vou fazer assim, vou parcelar em 20 vezes, em 300 vezes. Você precisa criar um plano de pagamento. Tá? A estratégia de aumento de receita, já falei. Captação de recursos. Muitas vezes você vai, com essa recuperação judicial, se habilitar novamente a um banco, a um fundo de investimento para trazer dinheiro para a sua empresa. Fundo de investimento não é muito comum para o pequeno empresário, né? A gente acabou não sabendo lidar com fundos de investimento. As pessoas não sabem tornar a empresa uma startup para poder trazer investimento de terceiros. Mas muitas vezes você vai captar um sócio, enfim, você precisa trazer qual é a tua ideia e qual é o teu projeto para isso. A avaliação de ativos e passivos é muito interessante. É legal você demonstrar, olha, a empresa está passando por um momento muito difícil, porém essa empresa tem um capital social de R$1 milhão, que é suficiente para cumprir com todos esses passivos. E esse R$1 milhão ele vai estar organizado dentro do passivo da empresa, do ativo da empresa. O que são os ativos? Bens e direitos. Ó, tem uma marca aqui que vale 100 mil, eu tenho 5 caminhões que valem 400 mil, eu tenho um imóvel da empresa, em nome da empresa, que vale 1 milhão. Enfim, e aí você vai explicando ali, demonstrando o seu ativo, trazendo uma
forma estruturada, trazendo musculatura para essa apresentação do plano. Em resumo, o que eu quero que fique claro para você, o que eu queria que você compreendesse do que é uma recuperação judicial, exemplo que aconteceu aí com a 123 Milhas, tantas outras empresas que vêm passando por esse processo, é que você não deve expor o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, nos riscos do negócio. Existem outras opções e acaba sendo muito mais simples do que você possa imaginar. É claro que às vezes as pessoas falam disso, né, para empresário. Eu percebo que a própria cultura nossa, né, de dificultar a fala, e às vezes você percebe que a pessoa que está falando nem entende muito daquilo que está falando, e por isso que ela deixa tudo muito difícil. Então o empresário pensa, não, isso é uma coisa para uma grande empresa, sabe? O negócio aqui é pequeno. Não, isso é para qualquer negócio. Você pode sim pedir a recuperação judicial da sua empresa se você de fato tiver em uma situação de risco, de perigo financeiro dentro do seu negócio. Eu quero só que você entenda as regras do jogo, tá legal? Então, você pode sim vender um bem para quitar a dívida com terceiros, não estou aqui questionando isso, mas essa nunca é a minha orientação. Por quê? Você precisa fazer com que o negócio pague e seja responsável pela dívida do negócio. Por exemplo, eu não quero que uma casa minha, um investimento meu, pague problemas dentro de uma empresa. A empresa ela precisa, por isso o CNPJ. Eu quero isolar ali os riscos ali, sabe? Então o banco, quando vai te emprestar um dinheiro, ele pede o quê? O teu CNPJ, e pede também o teu contrato social, porque ali está a limitação que o banco vai ver através do que você colocou lá no capital social. O banco sabe que se o capital social é de 10 mil, ele só vai poder te executar em 10 mil. Por isso, muitas vezes, ele bota o sócio como avalista. Você que é sócio, não assine como avalista em empréstimos bancários. Não faça isso, porque você está desconfigurando a estrutura jurídica que te protege. Por quê? Se você não for sócio avalista, você for só a empresa que está pegando aquele empréstimo, o banco vai estar limitado a chegar na empresa. E a empresa limitada no Brasil, o nome é limitada porque ela cria limitações de alcançarem o teu patrimônio. Então, se liga nisso, pega o exemplo do que as grandes empresas fazem e entenda que ao invés de inventar a roda, faça a roda girar a teu favor. E para de perder dinheiro. Conte comigo no que você precisar. E se você ficou até o final desse vídeo aqui, eu quero te agradecer por isso, né? Pega esse conteúdo, leve para amigos seus empresários também. Se você é advogado, é contador, por favor, entenda melhor esse tema. Leva isso para os seus clientes. Não deixe as pessoas que empreendem de boa fé, que são pessoas sérias, que dão emprego nesse país, perderem tudo por uma falta de orientação ou por não entender a regra do jogo. Sou André Belfort e estou aqui para, de fato, colocar o teu negócio em outro nível de gestão financeira. Valeu!